Olha só como é que a moral do Alexandre de Moraes está para baixo, hein? Um juiz negou, aliás, um desembargador, na verdade, negou o bloqueio de PIX determinado pelo Alexandre de Moraes. Né? Qual que é a história? O Alexandre de Moraes processou o que eles chamam aqui de blogueiro bolsonarista, advogado blogueiro bolsonarista, né? Que eu imagino que seja um jornalista, alguém que faz jornalismo e coisa e tal, e pediu uma indenização e ganhou essa causa. Então Alexandre de Moraes ganhou a causa, 50 mil reais por danos morais. Um absurdo completo isso daqui, né? 50 mil reais de danos morais, cara, é muito difícil você ganhar isso, porque que lógica tem essa, né? Mas enfim. Só que aí o cara não tem dinheiro para pagar, né? É o caso que acontece muitas vezes. Você tem, a pessoa perde essa causa e simplesmente não tem dinheiro. É o que eu falo para vocês, processar pobre é uma merda, cara. Processar pobre é uma tristeza. Você até ganha causa, mas o cara não tem dinheiro para pagar, então meio que não adianta, né? Assim, o pessoal fica nessa de tentar, não bloqueia aqui, bloqueia ali, não sei o que lá, não adianta. O cara não tem dinheiro, vai fazer o quê, né? E aí, o que está acontecendo, né? Como o cara não tem dinheiro para pagar, o Alexandre de Moraes quer punir o cara. O Alexandre de Moraes é um cara violento pra cacete, tá? O pessoal reclama que o Bolsonaro é uma pessoa violenta. O Bolsonaro não é violento nada, o Bolsonaro é uma flor de pessoa. O Alexandre de Moraes é violento pra caramba. O Alexandre de Moraes ele quer sacanear o cara a todo custo. Então o que ele fez? Ele pediu o bloqueio do Pix do cara. Ele queria que o Banco Central bloqueasse o Pix. Lembra, já tem uma série de medidas contra pessoas que ficam devendo ações judiciais que são bastante feias, tá? Recentemente o pessoal disse que agora você não pode ter mais carteira de motorista, então eles podem bloquear sua carteira, podem bloquear seu passaporte. Olha que coisa, você fica proibido de ter passaporte para poder se locomover, porque, não, porque está devendo dinheiro na justiça. Pô, como se isso fosse uma coisa razoável, né? Eu acho um absurdo isso daí, né? E agora o Alexandre de Moraes quis inovar nessa área, querendo bloquear o Pix do cara, dizer que o cara não pode usar o Pix, porque você está devendo dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, ele tinha que pagar a conta. Como ele não tá, ele tá devendo, então ele não pode usar o Pix também, né? O que é um absurdo, evidentemente, né? Aí ele entrou com essa ação e o juiz não deu o caso. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por pai de Gui Uai, fofoqueira do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, qual que é o caso, né? Lá em 2020, no Instagram, esse advogado, o senhor Alexandre César Zibenberg, ele disse que o Alexandre de Moraes teria recebido propina por conta de... Lembra aquele caso do PCC, dos ônibus do PCC? Enfim, ele falou que o Alexandre de Moraes recebeu propina por isso, né? Aqui, ó, a decisão é da segunda... o Alexandre de Moraes ganhou a causa, a decisão é da segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao concluir que o blogueiro extrapolou os limites da liberdade de opinião e de expressão, né? Em junho de 2020, o blogueiro publicou uma imagem no Instagram com os seguintes dizeres: escândalo no STF, ministro Alexandre de Moraes recebeu propina do cartel de trens. Não, eu achei que isso aqui era das vans lá do PCC, não, é cartel de trens, não sei o que quer dizer isso. Diz ex-diretor da Siemens, né? O blogueiro foi condenado em primeiro grau ao pagamento de 50 mil reais por danos morais. Quando sobreveio a condenação, um advogado fez uma vaquinha na internet para que ele pudesse pagar as custas de interposição do recurso no TJ de São Paulo. Só que no TJ de São Paulo também foi mantida a condenação dele. E aí qual que é o problema, né? Ele poderia ainda, né, recorrer bom, aqui esse deve ser JEC, né? Isso deve ser Juizado Especial Civil, não tinha mais a quem recorrer. Só poderia recorrer ao STJ ou ao próprio STF. Ia ser engraçado ele recorrer ao STF, né? Então, perdeu o caso, né? Acho um absurdo, se ele fez a calúnia, eu já falei, bom, antes de mais nada, vocês sabem, eu sou libertário. Eu acho que esse conceito de calúnia, injúria e difamação simplesmente não procede, não deveria existir esse conceito. Mas, dentro da lei brasileira, existe o conceito. Ok, o cara caluniou. Agora, caramba, 50 mil reais por uma calúnia dessa que nem teve um alcance tão grande assim, é um absurdo esse tipo de coisa, né? Acho que o quantum dessa indenização aqui está muito errado, mas enfim, essa foi a alegação do Alexandre de Moraes, que quer punir todo mundo, né? E aí o que aconteceu? Aqui, ó, Alexandre de Moraes e sua epopeia para receber a indenização de um bolsonarista. É lógico, o pessoal da imprensa, todo mundo feliz e satisfeito. Isso daqui já é 2025 já, né? O Anselmo falando, isso, bate no bolsonarista, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão, vai lá, Xandão, bate no bolsonarista.
Não vejo a hora do Xandão se partir para cima do Anselmo Góes para ele ver o que é, o monstro que ele criou, né? Dias atrás, a segunda Câmara de Direito Privado de São Paulo negou um pedido feito pelo Alexandre de Moraes. A Câmara de Direito Privado é o grau recursal do JECs, né? Moraes já tem a seu favor a decisão que o condena ao advogado indenizado em mais de 70 mil. Eram 50 mil, que é o limite do JEC, mas aí tem a correção monetária, coisa e tal. O problema é que a cobrança da dívida não avança diante da demora na indicação de bens para garantir o pagamento da pena. O cara não tem dinheiro. O cara não tem dinheiro. Exatamente. Esse é o problema. Isso é um problema para tudo quanto é advogado, para todo mundo que está na justiça no Brasil, que eu falo sempre para meus clientes, na época que eu tinha cliente, né? Processar pobre, meu amigo, é dor de cabeça. Você vai ganhar a causa? Vai ganhar a causa, mas e aí? O cara não tem dinheiro. Aí tu vai ficar querendo bloquear bem do cara, fazer alguma coisa, proibida aqui, proibida ali. É o que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes tem essa insistência de achar que ele é Deus, que ele manda em tudo, que ele pode... o cara que tá devendo tem que fazer dinheiro, tem que vender o rim para pagar minha dívida. Não acontece, não é assim que funciona. A justiça tem limites, o cara pobre, fudido, o que vai fazer? Vai penhorar as cuecas do cara? Tá penhorando as cuecas do cara, e pronto aí. O cara vai ter que andar sem cueca, né, pô? E aí, vai fazer o quê? Né? Aqui, ó, Moraes reclama que o bolsonarista leva uma vida de marajá fora do país e não sei o que lá, que não pode isso, que absurdo. E, de novo, essa é a justiça sua, Alexandre de Moraes, cheia de defeitos. O pior deles é você querer achar que ela é perfeita, para perseguir os seus inimigos. Por quê? O cara fez a calúnia? Até fez, mas é uma besteira isso daí, né? Enfim, tá aqui o cara reclamando da coisa aqui, e agora ele tentou essa cartada de bloquear o Pix do cara. Então aqui, ó, um desembargador que atuou como juiz auxiliar na presidência do STF, rejeitou... Juiz auxiliar é o seguinte... Cada um dos juízes do STF, ele tem alguns juízes auxiliares que trabalham no gabinete ali. A verdade é aquele negócio, cara. Se você já viu como é que funciona o judiciário, né? O juiz ensina a primeira instância, ele não faz quase nada. Tem um monte de estagiário que faz as coisas pro juiz ali, né? Agora com inteligência artificial, então, é o ChatGPT que faz as porra toda no final das contas, né? Mas o juiz tem ali os estagiários que fazem a redação da coisa. O juiz só dá o norte, né? Olha, eu quero uma decisão nesse sentido, contando com isso, não sei o que lá. Da mesma forma, os ministros do STF têm juízes auxiliares que ajudam eles nisso, né? Ajudam em que sentido? Passam para os estagiários o que tem que ser feito, a verdade é essa, né? E esse cara, portanto, é um juiz que hoje está no tribunal, aqui, ó, ele rejeitou um pedido do Alexandre de Moraes para bloquear chaves Pix de um advogado blogueiro bolsonarista em razão de indenização não paga ao magistrado. Ou seja, o Alexandre de Moraes quer punir o cara de qualquer jeito, quer punir que o cara não pode receber Pix, tem que proibir o Pix do cara, né? Aqui, ó, a petição assinada pela esposa do ministro, a advogada Viviane Barros de Moraes, a defesa pediu, em tutela antecipada, bloqueio das chaves do Pix do blogueiro. O pedido foi rejeitado pela juíza Juliana Pitelli da Guia, da 26ª Vara Civil, né? E em recurso apresentado pelo escritório de Moraes contra essa decisão, o caso foi encaminhado à segunda Câmara de Direito Privado. Por que foi negado isso daqui? Foi negado porque hoje em dia se reconhece que as chaves Pix são usadas para o dia a dia das pessoas. Se você tem uma dívida com alguém, você pode cobrar essa dívida da pessoa, mas você não pode proibir a pessoa de trabalhar. Você não pode, né, matar financeiramente a pessoa para ela pagar a sua dívida, né? Isso é conhecimento básico, ou seja, então existe um limite de até onde você pode penhorar as coisas da pessoa, né? Por isso que eu falo para vocês que eu fico tranquilo, porque eu sou pobre mesmo, não tenho dinheiro nenhum, a pessoa vai fazer o quê? Vai penhorar minhas cuecas? Fazer o quê, né? Não tem o que fazer mesmo, né? Mas no caso aqui tentaram bloquear a chave Pix do cara, né? Aqui, ó. E daí, isso foi para a relatoria do desembargador Fernando Marcondes, que já atuou como juiz auxiliar do ministro César Peluso em 2011. Então se trata de um juiz que já está há bastante tempo no judiciário com isso daí, né? Aqui, ó. Por isso, denega-se o pedido de efeito suspensivo, porque ausente demonstração de prejuízo capaz de consumar-se antes do julgamento do recurso. Ou seja, na verdade, o juiz entendeu que não estava presente o perículo in mora, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes pediu esse bloqueio para a penhora dos bens e coisa e tal do cara. Beleza, o juiz falou, não, peraí, mas você não está precisando de dinheiro. O Alexandre de Moraes tem grana, né? Recebe um contrato aí de 129 milhões do Vorcaro, aí, que deve ser bem razoável para o pessoal se manter, né? Então não tem perigo de demorar para te pagar, né? Deixa terminar o caso, no final do caso você decide. Lembra, medidas cautelares, né, ou liminares, é
é caso você tem que ter os dois elementos, tem que ter o periculum in mora e tem que ter o fomo bono iuris, ou seja, tem que ter a fumaça do bom direito, tem que ter uma indicação de que faz sentido aquele pedido, e tem que ter o perigo in mora. Você tem que ser, olha, se atrasar vai dar problema, se atrasar vai ter um prejuízo só pelo atraso. E não é o caso, né? Já está, ele cabe a indenização, mas se pagar a indenização depois, vai ter os juros, correção monetária, coisa e tal, então meio que não faz diferença, né? Então tá aqui, ó, Moraes pode um monte de coisa, mas não pode tudo não aqui. O pessoal já tá começando. Eu fico imaginando a situação, né? Como é que já não deve ter gente no judiciário já olhando para esse escândalo lá do STF, do Toffoli, do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, e o pessoal já fazendo a conta. Pô, será que vale a pena eu apoiar esses caras, bicho? Porque se eu ficar do lado desses caras aí vai ficar feio para mim, né, cara? Quando esse pessoal cair, pode ficar feio para mim, né? Isso é um problema realmente, né? Eles começam a perder apoio no próprio STF, no próprio judiciário como um todo, né? Fica feio ficar perto do Alexandre de Moraes, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.